Oi, turma! Então, vamos ver a aula 5 e 6 no estudo da reta, inclinação e coeficiente angular, tá? Então, aqui tá falando um pouquinho sobre a reta R, né? Que é essa reta aqui, que ela é concorrente com a reta da abscissa, ou seja, a reta X, tá? E ela forma um ângulo, que é esse ângulo que tá mostrando aqui. Então, toda reta que ela é concorrente ao eixo X, ela vai formar um ângulo, tá? E esse ângulo aqui é dado através da tangente, e a gente chama de M, tá bem? Então, o coeficiente angular, que a gente chama de M. Vou anotar aqui, coeficiente angular. Só que, se a gente já tem o valor da tangente, em alguns casos vai acontecer a gente ter o valor dele, né? O valor do ângulo. Então, a gente já sabe do coeficiente angular. Mas, se a gente não tiver, nós temos que fazer um outro cálculo, que eu vou mostrar para vocês. Também existe uma outra maneira de a gente encontrar o valor desse coeficiente angular. Só que aí, a reta não pode estar assim como a gente vê nesse desenho, tá? Por exemplo, uma reta que esteja na vertical, que eu mostrei para vocês num outro exemplo que eu enviei por e-mail. Se ela tiver assim, nesse formato aqui, a gente já sabe, ó. É 90 graus. Mas a gente não vai estudar isso, tá? Nós vamos ficar particularmente neste exemplo aqui, nesses exemplos, onde a gente procura o valor do coeficiente angular. Então, sempre, pessoal, o coeficiente angular de uma reta R, não perpendicular ao eixo, perpendicular quer dizer assim, tá? Ao eixo X, é a tangente de sua inclinação. Indicamos o coeficiente angular de uma reta por M. Então, sempre quando a gente falar no M, a gente tem que lembrar que nós estamos falando em coeficiente angular, tá? Como é que, então, nós vamos definir o nosso coeficiente angular? Então, vamos lá. Vou mostrar aqui o exemplozinho para vocês. O coeficiente angular, quando a gente tem dois pontos, nós também podemos definir, tá? Quem vai ser esses nossos pontos? Pode ser o A aqui, eu coloquei um exemplo como A, e o B, tá? São dois pontos que a gente tem. Então, aqui, conhecendo os pontos, teremos. Então, eu tenho o ponto A e o ponto B. E agora, eu vou definir como encontrar o meu coeficiente angular. Então, M é igual ao valor que a gente tem aí, tá? Que é o delta Y sobre delta X. Mas quem vão ser esse meu delta Y e esse meu delta X? Então, vamos lá. M é igual. Então, como a gente tem os dois pontos, tá, pessoal? Vocês podem perceber aqui, o livro de vocês está mostrando, ó. Quem vai ser esses meus valores? YA menos o YB, ou seja, o valor do YA menos o valor do YB. XA menos o valor do XB. Então, vamos anotar aqui, voltando. YA menos o YB sobre o XA menos o XB. Mas quem são meu YA, meu YB, meu XA, meu XB? Eu tenho aqui nos meus pontos, ó. Quem corresponde ao ponto A? 1 e 1. E ao B, 4 e 7. Então, nós vamos substituir aqui na minha formulazinha. O meu coeficiente angular é o YA, quanto vale? 1 menos o YB, 7. Sobre o XA, 1 menos o XB, 4. Vamos calcular quanto vai dar. Menos 6 dividido por menos 3. Menos 6 dividido por menos 3, eu vou obter 2. Então, meu coeficiente angular é 2. Certo? Bom, agora, turma, a gente vai, então, para as resoluções das questões, tá? Lá na página 130. Então, se vocês quiserem ir anotando no livro, também já ajuda, tá? Primeira, número 1, então. Coloquei aqui um dado importante, agora a gente vai fazer a leitura.
Na figura abaixo, o triângulo ABC é equilátero. O que quer dizer equilátero? Que todos os lados são congruentes, ou seja, são iguais. E o lado ABC está contido no eixo X. Então, o lado ABC está contido no eixo X. Quer saber qual a inclinação e o coeficiente angular da reta suporte do lado BC. Então, quer saber qual vai ser o ângulo que vai ter este meu valor aqui, tá? Da reta BC. Bom, primeira coisa, como ele é equilátero, quer dizer que seus ângulos, né, medem o mesmo valor, sabendo que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, quer dizer, então, que cada ângulo desses aqui mede 60 graus, tá? Então, 60 graus, 60, 60. Então, a soma dos ângulos internos, 180, cada um desses valores, 60 graus. O que eu já sei, ó? Que o valor desse meu BC aqui, como é 60 mais 60, 120 graus. O que também a gente já sabe? Que o coeficiente angular é dado através da tangente de um ângulo. Eu já tenho o valor desse meu ângulo, 120. Então, qual vai ser o meu coeficiente angular? 120 graus. Eu quero saber a tangente de 120 graus. A tangente de 120 graus é congruente ao ângulo, né? Congruo ao ângulo de 60 graus. A tangente de 60 graus a gente já sabe, que é a raiz quadrada de 3. 120 graus no segundo quadrante, então, menos a raiz quadrada de 3. Então, qual a inclinação e o coeficiente angular da reta suporte do lado BC? Coeficiente angular, m igual a menos raiz quadrada de 3. Questão 2, turma. Se vocês escutam aí barulho de cachorro, periquito, tá? Eu não moro no meio do mato, mas aqui tem bastante bicharedo. Vamos para 2, então. Determine o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A, B da figura a seguir, ó. Bem facilzinho, bem muito simples, tá? Primeiro, tenho que encontrar o valor do meu ponto A, que tá aqui, ó. Então, vou ver o valor do X. Menos 3 do Y, 2. Agora, o meu ponto B, vou procurar aqui, tá me dizendo, ó, 2 e 0. Quero saber, então, qual é o coeficiente angular, né? Então, M é igual a YB menos YA, XB menos XA. O meu coeficiente angular, então, é M. XB, 0 menos 2. E o XA, desculpa, o XB, então, 2 menos o XA. Então, nós vamos ter menos 2, 2 mais 3. Eu vou ter que M é igual a menos 2 sobre 5. Então, coeficiente angular, menos 2 quintos. Vamos para a questão 3. Sendo A, 3K e 2, então X, vamos botar aqui, X, Y, X, Y. Então, eu tenho o ponto A e o ponto B. Obtenha K de modo que a reta determinada por esses dois pontos tenha inclinação de 45 graus. Então, a gente já tem uma informação aí muito importante, quer dizer que meu M é igual a tangente de algum ângulo, então, quer dizer que meu M é igual a tangente de 45 graus. Tangente de 45 graus, a gente já sabe o valor, que é 1. Então, pede para que a gente obtenha o valor de K. Então, vamos obter o valor de K. Lembrando o seguinte, que para eu encontrar o valor do M, eu vou ter o quê? YB menos YA sobre XB menos XA, tá? XA. Bom, primeira coisa, eu já encontrei o valor do M, né? O valor do M é igual a 1. Agora, meu YB equivale
AK, menos o valor do YA, que é 2. O valor do meu XB, menos 1, e do meu XA, menos 3K. Ai, prof, de onde surgiu esses valores? Daqui, ó, do nosso problema, ó. Tá me dizendo o valor do A e do B, tá? Então, substituir nesses valores aqui. Bom, então, vamos encontrar agora o valor do A, quer dizer, o valor do K, né? Que é o que eu quero descobrir. Bom, então, o que que eu vou fazer? Sabendo que aqui equivale a 1, regrinha aqui, 1 vezes menos 1 menos 3K, igual a K menos 2. Então, eu vou ter menos 1 menos 3K, igual a K menos 2. Menos 3K, passa para o outro lado, menos K, menos 2, mais 1. Aqui eu vou ter menos 4K, igual a menos 1. K é igual a menos 1, dividido por menos K. Então, eu sei que K é igual a 1 quarto. Pronto, encontrei o valor de K. Questão 4, diz o seguinte. Em um mapa, as cidades de São José do Rio Preto, Catanduva e São Carlos possuem as coordenadas 4 e 12, A e 10, 16 e 4. Determine A considerando que elas são colineares. Bom, coloquei aqui os valores, tá? Vamos considerar São José do Rio Preto A, B, considerando Catanduva A e 10, e o ponto C, então, São Carlos, 16 e 4. Considerei esses valores, então, eu coloquei já aqui o meu ponto A, B e C. Considerando que são colineares, tá, pessoal? A gente tem, então, os ângulos, nós vamos encontrar o coeficiente angular desses valores, sabendo que é YB menos YA, XB menos XA. Os outros dois valores, YA menos YC, XA menos o XC, ok? Então, vamos substituir. O YB eu vou ter 10 menos 12 e A menos 4. E aqui eu vou ter 12 menos 4 e 4 e menos 16. Então, vamos calcular. Vamos ter menos 2 e A menos 4 igual a 8 e menos 12. Como eu tenho uma igualdade aqui, né, multiplicação extremos pelos meios, vamos ter 8 vezes A menos 4 igual a menos 12 vezes menos 2. Vamos ter o seguinte, 8A menos 32 igual a mais 24. 8A é igual a 24 mais 32. 8A é igual a 56. Então, o coeficiente, o valor do A, né? 56 dividido por 8, A é igual a 7. Então, o valor do X neste meu ponto, ou seja, o valor do A é 7. Tá? Então, meu ponto aqui é 7 e 10. Ok, são essas as questões, pessoal. Agora, vocês realizam as atividades lá no plural, as questões mínimas, tarefas mínimas. Abração.